Maurivan Galdino Costa falando, você está no meu programa, o Evangelho é Sobrenatural. E você sabe, o Evangelho é sobrenatural porque ele não conta histórias, ele faz histórias. Real, funciona. Hoje eu estou muito feliz, o meu convidado é um grande amigo, irmão, companheiro de missões, eu sou companheiro dele de missões, Davi José da Silva, apóstolo, pastor, profeta do Senhor. E ele tem tantas histórias que Deus permitiu que acontecesse com ele e outras acontecerão e acontecem todos os dias. E eu pedi para ele escolher algumas e nesse programa de hoje nós vamos falar novamente sobre cura divina. Você crê que Deus cura câncer, que cura doenças que aos olhos humanos são impossíveis de acontecer? Pois é, são histórias do Evangelho que não conta histórias, do Evangelho que continua funcionando como águas vivas. Você é meu convidado para ouvir essa história. E se você tiver alguma enfermidade, de uma gripe a um câncer em estado terminal, Jesus cura. Um dia eu perguntei para minha esposa, querida, qual é mais fácil para Deus curar? Uma gripe ou um câncer em estado terminal? Ela pensou e disse, os dois, né? Eu disse, não, é mais fácil para Deus curar o câncer em estado terminal. Ela, por quê? Porque a gripe, a maioria das pessoas não confia que Deus cura, né? Vai lá e toma logo o antigripal. Em outras palavras, se você crê no Senhor, de um gripe a um câncer em estado terminal, ou mesmo até a morte, o Senhor Deus cura. Você está nesse programa para que faça história na sua vida. Deus te abençoe. Meu amigo David José da Silva, eu me delicio ouvindo suas histórias, é verdade isso. Gosto de ouvir você contando e eu fico pensando assim, opa, eu quero que aconteça comigo também. Eu principalmente não quiser ver a curas, essas coisas maravilhosas que acontecem na vida das pessoas. Eu queria que hoje no programa de hoje, porque depois você vai gravar em outro programa, outras histórias em outro tema, mas hoje eu quero falar sobre cura divina. Você me contou algumas histórias de uma mulher com câncer no útero, e eu queria que você contasse essas histórias para que as pessoas, nossos ouvintes, nossos telespectadores possam entender que a palavra de Deus funciona para eles também. Sim, um prazer estar com você aqui, Maurivan, que é amigo, irmão, companheiro de ministério. E eu que me alegro muito em andar com você, porque você tem muita experiência. E a gente acaba compartilhando da experiência. E você que tem acompanhado o Maurivan, este homem de Deus, profeta do Senhor, nesse canal que é tão abençoador, porque o Evangelho realmente é sobrenatural. Desejo a você toda a sorte de bênção, que o Senhor abençoe todos vocês e que as histórias que nós iremos contar aqui sejam histórias ativadoras de milagres na vida de vocês. E a primeira história que eu quero contar, e contar para você, Maurivan, já ouviu algumas vezes, eu quero preservar alguns nomes, porque de repente eu não pedi autorização ainda das pessoas para estar aqui relatando. Mas lá em Itaquaquecetuba, eu digo até no Jardim Marengo, posso dizer, foi na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Mateus, na época o pastor amigo João Batista. Em 1998 nós fomos fazer uma campanha de libertação. Na época eu fazia 7 dias de ministrações sobre libertação e aconteceu algo muito interessante, porque uma das noites em que eu ministrava sobre libertação, muitas pessoas na igreja lotada, e houve algumas manifestações demoníacas. E há um ledo engano, porque as pessoas acham que para ter uma libertação precisa necessariamente ter uma manifestação. E tem muitas pessoas que são libertas de males, de demônios e tal, sem que necessariamente tenha ocorrido uma manifestação. E naquela noite chamou a atenção porque uma mulher sentada no banco da frente, ela não estava demonstrando nenhuma reação aparente de algo anormal. Mas a mulher tem uma facilidade de captar. A minha esposa, a apóstola Neide, disse, olha, aquela mulher ali não está bem. Então eu a chamei à frente para orar. E a igreja, né, no púlpito tinha um cercado, eu debrucei um pouco sobre o púlpito e disse a ela, olha, diga comigo assim, Senhor Jesus. E ela disse, Jesus, Jesus. Eu falei, não, apenas uma vez só. Diga, Senhor Jesus. E ela disse, Senhor Jesus, acampa os teus anjos ao meu redor. Ela disse, não, aí não.
Por que você me chamou aqui? Aí já não era mais a mulher, já era uma entidade. Que algumas pessoas não acreditam, Maurivan e você que nos acompanha, que existem algumas doenças que são verdadeiramente possessões malignas. O inimigo vai lá e coloca, vem um espírito de enfermidade e coloca uma doença agora, sempre com uma legalidade. Tudo tem uma legalidade. É claro que existem doenças, como do próprio Lázaro, que o Senhor falou que aquilo era para a glória do nome do Senhor. Mas existem doenças que são algumas possessões e como legalidade. O inimigo ele é legalista. Então, naquela hora, eu percebi, e ele se denominou como tranca-rua, uma entidade. E quando eu fui ministrar a libertação, e é claro que respeitando toda e qualquer visão de ministros e ministérios sobre forma de se libertar, ministrar a libertação, eu tenho uma forma que eu não fico entrevistando os demônios, mas eu tenho todo cristão, na autoridade do nome de Jesus, ele pode ordenar ao inimigo, o demônio, que denuncie o que ele está fazendo. Porque se o próprio Jesus perguntou ao demônio qual é o seu nome, é uma entrevista. Então eu posso dizer, Jesus perguntou, ele disse, Legião. Então eu disse, qual é o seu nome? Tranca-rua. E aí, na hora, é claro que a visão do ministério não permitia que a entidade falasse, talvez até por zelo, exatamente para evitar aquela pecha de que está entrevistando o demônio. Ele disse, um demônio aqui não se fala, não fala. Então eu me afastei e ali várias pessoas vieram, desceram do púlpito, 11, eu contei 11. O pastor pediu para você não continuar ali, mais ou menos isso? Não entrevistando demônio. Uma freada. Tipo assim, ou você põe a mão e expulsa logo, agora conversar com o demônio na minha igreja não conversa. Né? Tá certo. Demônio aqui não entra, mas eu já estava lá dentro, né? Até porque para espíritos, demônios, não existem paredes. O que nos protege são os princípios, as legalidades. Então, se ele não está dentro, por que estava manifestando? É meu amigo, gente boa, respeito ele. Eu disse, então tá, se está dando uma freada, eu me recuo. E eu deixei que ele mesmo tentasse expulsar o demônio, não deu certo. O vice dele também, o terceiro, o segundo, e foi 11. E o demônio dizia, não, eu só saio daqui se ele que me chamou aqui. Quer dizer, não é eu que o chamei, ele que provocou eu baixar aqui com essa... Só contando um dia, uma história curiosa, você falando, eu lembrei de um pastor amigo meu, lá de Garanhuns, da igreja presbiteriana, me chamou para pregar, e nunca tinha acontecido uma manifestação demoníaca. Eu fui pregar e houve uma manifestação. Ele falou, meu, você atrai demônio, hein? Eu disse, eu já estava na tua igreja faz tempo. Ele sabe mais ou menos disso, né? E, na realidade, quando os 11 não conseguiram, o pastor falou, tá bom, então a gente se retira e você... Deixa você. Como já era final do culto, então já está dada a bênção, Deus abençoe todos. E aí saíram todos e só ficamos eu, minha esposa, né? Eu, minha esposa, a pessoa que estava possessa, o pastor, um auxiliar que ele estava, e a esposa dele, que foi quem havia convidado aquela mulher. E a esposa do pastor auxiliar, não do presidente. Convidou a mulher que estava possessa. Exato, ele havia convidado. E que se eu soubesse a forma que ela havia convidado aquela mulher, talvez eu não teria nem ido ao culto. Porque aquela mulher, ela havia sido convidada e ela estava no terreiro de macumba. Ela era uma mulher desviada do evangelho, o esposo, o presbítero, estava também desviado, ambos desviados. Ela havia se decepcionado com a igreja, com o crente, com todo mundo. E ela foi para o candomblé. O apóstolo Davi está contando isso é muito forte. Isabel conhece uma pessoa que trabalhou com ela, desviada do evangelho também hoje na feitiçaria. E a gente tem ouvido muitas histórias, o pessoal saindo do evangelho e indo da feitiçaria. Né? Exatamente. São algumas situações não resolvidas, algumas situações mal incompreendidas, e a legalidade e os laços do inimigo que fica ali oprimindo, cegando a pessoa, para que a pessoa se decepcione. Às vezes a pessoa acaba focando em ministérios, em ministros, em pessoas e não olha para Jesus e acaba desvia. Então,
Aquela irmã, que vou preservar o nome dela também, está até no meu livro Libertação Total, eu conto essas histórias, que são relatos bíblicos, vividos, experiências espirituais, sobrenaturais. Aquela irmã, quando a encontrou, aquela pessoa desviada, ela disse, vamos à nossa igreja hoje à noite, a importância é convidar as pessoas e falar. Ela disse, vamos à nossa igreja hoje, porque tem um missionário lá fazendo uma campanha. E aí a mulher disse, não, eu não quero mais, estou decepcionada, eu sou do Candomblé agora. E aí onde eu digo que se eu soubesse isso eu não iria, porque só depois que eu soube o relato, que a irmã disse para ela assim, você vai comigo hoje, eu te desafio, se você for comigo hoje à igreja e Deus não falar com você, não te responder, eu também me desvio e vou para o Candomblé com você. Então é um desafio, uma coragem, eu não aconselho ninguém a fazer isso. Mas foi a fé dela. Então, essa mulher lá estava, mas eu não sabia quem era, quem se tratava, apenas mais uma pessoa que ali estava. E quando o demônio, então, ali ela no chão, o demônio já jogou no chão, eu confesso a vocês que depois que os pastores saíram, todo mundo, eu gastei todo o meu repertório de oração, de libertação, de quebra de maldição, de expulsão, tudo, e já não sabia mais. E quando eu passei a mão assim atrás, todo molhado e suor, eu não sabia o que fazer. Então, Senhor, e agora? Já está dando quase 11 horas da noite. E Deus me deu uma estratégia, disse, coloque óleo da unção na água e põe na boca dela. Nessa hora, o que me veio ali, eu fiz, eu não tinha o que fazer mais. Deus, então o Espírito me deu aquele start, eu falei, me dê um copo d'água, um pouco d'água, eu peguei 3 gotinhas de óleo da unção e coloquei na boca e disse, vomita aí, diabo, seu mal, seu demônio. E ela começou a reagir, ela começou a voltar, e ela dizia, ele está me levando. E eu dizia, ele quem? Tranca a rua, ele está me matando, ele está me levando. E nós fomos ali, lutando, orando, amarrando os demônios, até que ela voltou a si. E ali nós tivemos mais uns 3 dias para ministrar. Então, quando aquela mulher levanta, a gente vai ouvir a história dela, ela estava com câncer no seu útero, um câncer no estado avançadíssimo. Segundo ela, a medicina havia dado 3 meses de vida para ela. Ela estava desenganada, ela não tinha mais nada a perder. Na família dela havia um pacto que todo ano, inclusive que na porta da casa dela dos pais tinha uma árvore, todo ano caía um fruto, um galho, e uma pessoa morria. Todo ano morria uma pessoa da família, e ela era a próxima pessoa que seria morta. E aquela mulher começa a falar para mim, depois, dando seu relatório, eu quis fazer um mapeamento para saber por que ela estava daquela forma, desviada, e aquele câncer, o que combinou com aquele câncer. O câncer era uma legalidade que tinha na vida dela, Maurivan e os demais que nos acompanham, é algo que tem afetado muitas pessoas, que era a mágoa, a amargura, o ódio, porque dá legalidade. Aquela mulher, ela começa a contar a história, ela tinha 26 anos que havia aceitado Jesus, ido para a igreja, ela era mulher de um obreiro, ela foi líder da círculo de oração, ela falava em línguas estranhas, mas ela disse que há 29 anos tinha um pacto com o diabo. E ela dizia, ela contou a história, que algumas vezes ela deitada na cama dela, ela sentia a presença do diabo que deitava entre ela e o seu marido e tinha relações sexuais com ela. Uma coisa assim, algo assustador. E o diabo então colocou nas suas partes íntimas, no seu ventre, um câncer. E quando nós começamos a ministrar, ela começou a colocar sangue. E aí nós fomos ministrando, querendo saber o porquê. Ela tinha um anel no seu dedo que a pedra estava dissolvendo, e fazia parte de um pacto, quando aquela pedra dissolvesse, ela morreria. Então nós fomos ministrando, descobrimos ali, mapeamos que o que ela tinha era mágoa, era ódio, ela havia sido criada com outras pessoas, não com a sua família, foi muito maltratada, ela foi uma pessoa violentada na sua alma, não é? Na sua personalidade, no seu caráter, fragilizada, foi para a igreja, mas aceitou Jesus ou queria seguir o evangelho, mas talvez na época não tinha esse entendimento de ministrar, porque uma coisa é a salvação, outra coisa é a libertação. A libertação começa aos pés da cruz, começa aos pés de Jesus, porque Jesus disse, os que criam nele, João 8,31, se vocês permanecerem nos meus ensinos,
verdadeiramente vocês serão os meus discípulos e então conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A obra na cruz é completa, agora nós precisamos nos apossar dela. Talvez pelo fato dela não ter sido ministrada nessa área, ela ficou com as suas mágoas, seus ódios internalizados, e aí você quando tem uma ferida, um machucado, as pessoas geralmente vem alguém e bate em cima, e ali ela foi ferida, machucada, não aguentou, não suportou, o inimigo puxou o laço, ela se desviou, ficou no mundo, mas isso foi tipo numa quinta-feira, e quando foi no domingo, aí nós fomos ministrar, descobrimos ali que as mágoas, o ódio, e o segredo está exatamente na libertação, o segredo é perdão. Quando nós levamos aquela mulher a perdoar, a quebrar os pactos, a liberar perdão para quem a havia ofendido. Aquela mulher começa então a chorar, e o demônio quer se manifestar, ela foi liberando perdão, e nós expulsamos aquele mal, aquele demônio, ordenamos que ele pegasse o câncer e saísse daquela mulher. No domingo à noite, ela deu um testemunho dizendo, meus irmãos, ela se reconciliou, lógico, e ela disse, eu tinha 26 anos que tinha entrado na igreja, aceitado Jesus, mas eu posso dizer que hoje eu me converti realmente de fato de verdade, e Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história, o semblante dela mudou, porque a libertação é completa, vem de dentro para fora. Aquela mulher foi liberta, tinha 3 meses de vida pela medicina, e alguns anos depois, não sei agora, veio pandemia, mas foi em 1998, quem teria 3 meses de vida, até pouco tempo ela estava viva, adorando, glorificando o Senhor, porque Deus a curou. Foi uma cura sobrenatural. O diabo pegou o câncer dele, do útero daquela mulher, e foi embora, e ela estava livre e adorando o Senhor para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Esse evangelho é sobrenatural, maravilhoso, e um dos aspectos dele, o apóstolo David, meu amigo e irmão, são os atos proféticos, né? Você vê aí que tem atos proféticos, a Bíblia toda ensina, você vai conhecer no Evangelho de Gênesis, Apocalipse, e a Bíblia fala sobre isso. O próprio Jesus fez vários atos proféticos, como colocar uma terrinha na palma da mão, cuspiu, fez um lodo, passou nos olhos do cego, a João capítulo 9, mandou lavar no tanque de Siloé, esse foi uma das curas. Outro ato profético foi puxar um outro cego pela mão, tirar da aldeia, diz, não volte mais à aldeia, ou seja, o local fazia parte do problema da pessoa. Então você vai ver vários momentos. Nessa libertação, o Espírito Santo mandou o apóstolo Davi colocar 3 gotas de óleo da unção. Não existe óleo ungido, mas da unção. A unção é o Espírito Santo. Mas o próprio óleo é um ato profético. Representa, como Isaías 10 fala, a unção quebra o jugo. Todo o jugo da mulher. E por que 3? Então a gente poderia dizer que corpo, alma e espírito estava detonado na mulher. O corpo estava com câncer, a alma com as decepções, as amarguras, e o espírito preso, que até uma aliança. E então 3 gotas ali cobrindo, e essa mulher foi salva, liberta, abençoada, transformada pelo Evangelho, que não conta histórias, mas faz histórias. É maravilhoso. Davi, e tem outra história tão maravilhosa quanto essa, de cura, né, poderosa do Senhor. Tem muitas, mas conta aí uma. Uma outra foi em São Miguel Paulista, nós estávamos em São Miguel, acho que foi ano 2001, não lembro agora a data exata, essa transição. E nós tínhamos uma igreja ali no Jardim Helena, uma igreja pequena, mas Deus estava nos usando com muita graça, unção, com simplicidade, até porque nós estávamos em uma região que hoje se fala comunidade, mas é uma favela, né? Fala comunidade, pessoas muito carentes, sofridas, e a gente estava ali para abençoar vidas. Então aconteciam milagres extraordinários. E uma daquelas noites, um sábado à noite, eu estava pregando no púlpito, no culto, e entrava várias pessoas, entrou uma mulher, apenas uma mulher, normalmente uma mulher, é porque a mulher é um dos símbolos da igreja, né? Entra uma mulher que eu nunca havia visto, não a conhecia. E quando aquela mulher entrou, me chamou a atenção, porque imediatamente o Senhor me deu uma visão. Eu havia normal aquela mulher, mas como se fosse uma fotografia. Deus mostrava que ela tinha algo como um caroço, eu digo como uma laranja, ou talvez o tamanho de um limão, assim, na altura da virilha. Eu tomei aquele susto, mas então, automaticamente eu disse a ela, olha, eu não sei quem você é, mas Deus me diz que você está com um caroço, um nó, algo
na sua vida, mas hoje o Senhor vai lhe curar. Ela olhou assim para mim, assim, assustada, eu falei, vem à frente. Ela veio, pus as mãos sobre ela, e oramos e profetizamos a cura e tal. Quando terminou o culto, alguém chegou, falou, você conhece aquela mulher? Eu falei, não. Falou, olha, aquela mulher, ela trabalha numa empresa, uma empresa até que fazia, não sei se existe mais, fazia capas para bancos de automóveis, para essas montadoras. E aquela mulher, ela havia sido diagnosticada com câncer na sua bexiga. A expressão é, a bexiga estava podre de câncer. Foi até na época, dá para fazer ter uma ideia, foi quando, inclusive, o governador de São Paulo, Mário Covas, havia falecido com câncer na bexiga. Então, naquela época, segundo o relato, depois foi dito, ela precisaria de R$23 mil naquela época para fazer uma bexiga de tripa de carneiro, uma coisa assim. Essas foram histórias que eu vi. Ou viver com fraldão, com sonda para o resto da vida, porque ela iria... Ou morrer, exatamente, também tinha essa opção. E aquela mulher, quando ela foi àquela igreja, é porque ela tinha se dirigido para um viaduto, para uma ponte, para um lugar para se matar, porque ela havia recebido o diagnóstico do INSS, toda a papelada estava com ela, com os exames, ela seria aposentada por invalidez. Então, quando ela se viu uma mulher inválida, nova até a mulher, e ela se desesperou, tentou se matar, mas Deus é um Deus de misericórdia, usou alguém que eu não lembro agora, a pessoa que foi o Cid, uma pessoa que é amiga, e levou aquela mulher que está à igreja. Então, naquela noite, quando falaram para mim que ela teria talvez tentado suicídio e estava desenganada, eu falei, uau, que coisa, não é? A gente fica assim meio que tomado de uma sensação, meu Deus, e agora? Mas só que no dia seguinte eu teria que viajar, eu estava divulgando meu livro de libertação, e Neide, a minha esposa, graças a Deus, o Senhor a usa muito, inclusive em palavra de conhecimento, visão, revelação, até mais do que eu, é a área dela que Deus usa. Então eu viajei e aquela mulher voltou à igreja no domingo. No domingo à noite ela retornou à igreja. Então quando ela entrou, minha esposa teve também uma visão com ela. E disse, olha, ontem Deus mostrou para o meu marido que você estava com tipo uma laranja assim. Mas hoje Deus me disse, já está com uma flor, já abriu. Deus está lhe curando. E tal, aí ela já desabafou para minha esposa o que era um câncer na sua bexiga. Toda a bexiga havia sido tomada por um câncer e ela iria, então, ter que operar e ser encostada, aposentada por invalidez. Na hora, Neide sentiu uma compaixão por ela, então Neide levou a igreja a fazer um jejum especial pela vida dela, pela cura, porque ela iria se internar na segunda-feira, para na terça-feira ela ser operada, perder a sua bexiga, e que Deus sabe o que poderia acontecer. Mas havia sido dada uma palavra de cura, de milagre, que Deus iria fazer algo. Então nós jejuamos, colocamos a igreja para jejuar aquele dia inteiro e sempre monitorando para saber. Aí ela disse que no dia seguinte, tipo 6 horas da manhã, o médico que iria operá-la, tipo 9 ou 10 horas, apareceu no hospital. 6 horas da manhã. E dizendo, olha, eu não dormi essa noite, não sei porquê, eu vou te operar agora. Mas doutor, tipo, né, teria até que esperar tudo, se preparar todo o processo de higiene e tal. Não, nós vamos operar. Chamou lá a enfermeira para operar a mulher. Aí ele disse, antes de te operar, vamos fazer mais uma imagem? Eu vou lá para o setor de imagens, tirar chapas e tal, e fazer a imagem. E aí quando o médico faz o exame de imagem, falou, peraí, mas o que aconteceu? Cadê o câncer que estava aqui? E ela começa a assustar, porque está tudo pronto, hein? Os diagnósticos, da perícia do INSS iria aposentar. E o médico diz, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que eu não vou precisar nem te cortar todo, acho que é uma pequena incisão, eu faço. Depois falou, não, eu acho que apenas via vagina eu vou fazer. Aí ele mexeu, olhou e falou, olha, você tem fé, você é crente? Então Deus te curou, porque o câncer sumiu, simplesmente sumiu. Então ele faz outras imagens e dá para ela o diagnóstico, você não precisa mais ser operada, não precisa nenhuma incisão. Eu procurei, o câncer simplesmente desapareceu, e foi algo tão forte que quando ela
ela foi à igreja, na noite que ela foi à igreja, para contar o testemunho. Eu lembro-me como hoje, tinha 7 pessoas não crentes na igreja, e quando ela mostrou os exames antes e depois, todos os diagnósticos e o testemunho dela, que ela foi curada, e não foi algo que ela achava, foi diagnosticada pela medicina, a própria medicina convencional, que a sentenciou àquela cirurgia por conta de um câncer, que foi diagnosticado, detectado pelos exames de imagem de sangue e a própria perícia que do INSS, que é rígida, não é, para dar toda a documentação para que ela pudesse ser operada e ser encostada, ou melhor, aposentada. Essa medicina convencional, os médicos então dão novas imagens, novo diagnóstico, de um relatório que ela tinha sido curada de forma... Ele não colocou no relatório que foi milagre, mas ele disse para ela, o médico disse, então Deus te curou porque você foi curada. E na noite que ela conta o testemunho e mostra os resultados, as 7 pessoas que lá estavam, todas se converteram, todas aceitaram Jesus, porque foi um testemunho sobrenatural que Deus operou na vida daquela mulher ali da região de São Miguel Paulista. Aleluia. Vocês viram como é tremendo, o Evangelho é maravilhoso. E outra coisa, Jesus falou, dai de graça que de graça recebeste. Enquanto uma pessoa gastaria numa cirurgia dessa, e Jesus dá de graça, quanto uma pessoa gasta num tratamento psicológico, 4, 5, 10 anos e não é curado da alma. Às vezes em um culto só, uma palavra de amor, um abraço de Jesus nessa pessoa transforma. E você que está vendo, você precisa deixar isso entrar no seu coração. Você pode ter anos de um câncer emocional, de um câncer espiritual ou físico como esse, mas o Senhor é Deus de vida. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida de abundância. Gostaria que o apóstolo Davi terminasse olhando aí para a câmera e orando com você, mesmo com os olhos abertos. Por quê? Eu creio, apóstolo Davi, que essas orações feitas aqui, se uma pessoa assistir esse programa daqui 2 anos, sim, Deus é atemporal, sabe? Não tem essa coisa do tempo, passado, presente, futuro, isso é nosso. Deus não tem. Daqui 2 anos alguém assim pode ser curado e abençoado com essa oração. Com certeza. Aqui. Então, terminaremos com essa oração. Amém. Eu já agradeço você ter vindo aqui nesse programa Evangelho Sobrenatural, fazer com que nós possamos entender que há esperança. A mulher não tinha esperança nenhuma, queria se matar, mas Jesus veio lá e disse, eu quero que você glória viva. A Deus. Certamente essa pessoa está com o Senhor. Aleluia. Coração, muito Amém. obrigado, Deus te abençoe. Amém. Eu quero agradecer a você pelo convite honroso e sempre uma alegria. Estar do seu lado, eu digo que você é uma fonte de conhecimento, de unção, de humildade, a gente sempre enriquece cada vez mais ouvindo você estar do seu lado. Antes de você orar, você que está na região da Bahia, Vitória da Conquista, a Igreja Missionária da Fé, o Daniel vai colocar aí link Missionária da Fé, no bairro Guarani e outros bairros, tanto é uma igreja grande espalhada ali por Vitória da Conquista, tanto na cidade quanto no campo. Ali também o endereço social, livro, se você quiser adquirir do apóstolo Davi, tem vários, muito bons, todos eles muito bons, excelentes para a vida. Então você procura ir ali, mesmo que longe, vá lá ouvir a palavra de Deus e ser curado por esse evangelho sobrenatural. Amém. Vamos orar então. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio no poder da cura, eu creio no Deus da vida. Quantas pessoas estão hoje desesperadas, angustiadas? Quem sabe alguém que me assiste agora, assiste esse vídeo, essa entrevista, quem sabe está acometida de uma enfermidade, de um câncer, de um mal, de um AVC, que deixou até debilitada, com sequelas. Quem sabe, meu pai, essa pessoa foi vítima do Covid-19, tantas outras doenças, sofreu um acidente e está em cima da cama, num leito de dor, de uma enfermidade. Quem sabe é algo que está na vida dela e ela não sabe mais o que fazer, está desesperada. Mas Deus, Tu és o Senhor da vida. Jesus disse que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, vírgula. Mas o Senhor Jesus veio para que a gente possa ter vida e vida com abundância. E essa enfermidade, este mal, esse câncer, esse AVC, essas sequelas, o Senhor já as levou na cruz do Calvário. Por isso, em o nome de Jesus, eu dou uma ordem. Espírito da enfermidade, da dor, do mal, do câncer, pega o seu caroço, o nó, o cisto, agora, saia do sangue dessa pessoa, saia deste corpo, e eu te peço, meu Deus, estenda a tua mão de poder para curar, para restaurar,
para ressuscitar essa pessoa que está morta espiritualmente, meu Pai. A sua alma ferida, dilacerada, que seja restaurada. Eu te abençoo em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Até outro programa. Shalom, um abraço a todos.